Olá, amigo telespectador assinante, estamos retornando com o Esporte Mais e no programa de hoje vamos falar do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, vamos falar de esporte nos municípios, também de outros estaduais e mais do esporte. Fique ligado, está começando o Esporte Mais. Bom, meus amigos, obrigado aí pela companhia nos canais e plataformas que transmitem o nosso programa. Vamos começar falando da rodada de meio de semana do Campeonato Estadual, com os jogos de quarta-feira, e o Campeonato do Rio tem um novo líder. Bastou começar a usar a sua força máxima que o Flamengo rapidamente chegou a 13 pontos e lidera a competição, empatado em pontos com Volta Redonda e Vasco da Gama, mas na frente de ambos pelos critérios de desempate. O Flamengo atropelou a Portuguesa jogando no Parque do Sabiá, em Uberlândia, 5-0. Gols de Wallace Ian, Juninho, que marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Bom, vale lembrar que o Flamengo tinha um jogo a mais, o Volta Redonda poderia ainda, ou o próprio Maricá, ultrapassar. Estamos falando da quarta-feira, daqui a pouquinho vamos falar da quinta-feira, mas é inegável que o Flamengo, jogando com o seu time principal, vem empilhando bons resultados e avançando aí no sentido de buscar o título de mais uma Taça Guanabara e chegar forte nas finais do Campeonato Estadual. Vamos ver o que falou o técnico Felipe Luiz após a goleada rubro-negra. É importante, como eu sempre falo, né? Na minha opinião, o jogador, o atleta profissional, ele é uma máquina de adaptação, e conforme esses jogadores que estavam de férias, que começaram a treinar, que alguns vieram de lesões graves, estão somando minutos novamente para o corpo deles se adaptar ao que é o jogo, ao ritmo de jogo, a intensidade do jogo, a intensidade que o nosso time quer impor, e com uma pressão muito forte, para aguentar também às vezes esse jogo de transição, e então só no treino a gente não consegue. Então esses jogos assim são importantes para que eles possam somar minutos, e somando as adversidades que existem durante o jogo, com viagem, com gramado e com todo tipo de complicação, é melhor ainda para que esses jogadores possam somar esses minutos e fisicamente eles entrar no mesmo ritmo dos que já estão um pouco mais à frente. Para você saber que tem que fazer essa gestão de elenco, conseguir fazer, ter reservas, jogadores à base, também ter titulares e conseguir os resultados, né, de fato. E hoje com propriedade. Eu queria que você falasse um pouco desse jogo, da tua leitura, do que você mais gostou de ver hoje aqui também. E também do Danilo, né? Você tinha falado que ele tinha condições e jogou o jogo inteiro. Também um pouquinho do Luiz Araújo, se puder falar desse grande momento que ele está vivendo. Para um treinador sempre é importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam competir pela posição, pela vaga no time, que eles falem no campo, e aí quem quebra a cabeça sou eu. Pode fechar a porta aí, obrigado. E aí quem quebra a cabeça sou eu, né? E a gestão, quem vai fazer sou eu, os problemas que vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções, né? Desses jogadores que são tão importantes para mim. O Danilo estava em condições de jogar, vinha treinando separado, mas até dezembro ele estava jogando titular na Juventus, e é importante que ele volte a ter minutos, que ele volte a se reencontrar, e também que ele entenda um pouco do que eu quero, né? Sobre a linha defensiva, como jogar de zagueiro, o que eu peço para os zagueiros, todos os conceitos, e que ele vá conhecendo cada vez mais para que possa ir se ambientando e se adaptando à equipe. Não tenho dúvida que eleva muito o nível, um jogador de altíssimo nível, né? E o Luiz Araújo também, o tipo de jogador que cada vez que você precisa dele, ele está disponível, eleva o nível também do time cada vez que entra, e desses jogadores que chega um momento que o treinador tem que tomar uma decisão, né? Porque cada vez que joga assistência, gol, é decisivo, eleva o nível do time. Então com certeza eu fico feliz
de ter essas opções, essa dor de cabeça. A noite de quarta-feira foi de clássico carioca em Brasília e também noite de virada tricolor. O Vasco fez 1-0 no primeiro minuto da partida com o Felipe Coutinho e parecia que ia afundar o Fluminense, que está numa posição ainda delicada, né, para chegar às semifinais do campeonato e precisava da vitória a todo custo. Porém, a virada tricolor veio com dois dos jogadores mais experientes. Primeiro, o zagueiro, o monstro, como é conhecido, Thiago Silva, que deixou tudo igual. E depois ele, que enfrentou um 2024 de muitos problemas físicos, contusões, que atrapalharam o seu rendimento e tenta retomar aí o seu melhor momento de 2023. Eu falo de Germancano, que fez o gol da virada. Com 2-1, o Fluminense chegou a 10 pontos ganhos e está apenas 3 dos líderes. Campeonato muito embolado nesse momento. Isso a gente fala com relação aos jogos de quarta. Lógico que vamos atualizar a classificação já com os jogos de quinta. Mas agora a gente vai conferir um pouco do que falaram os treinadores das duas equipes. Bom, é sempre muito difícil você tomar um gol no início, mas tem um outro lado que é muito bom. Você tem quase 90 minutos para você jogar o jogo e empatar e virar, né? O importante era retomar a tranquilidade. A gente certamente passou por alguns minutos aí de instabilidade. O erro principal não foi de Fuentes, o erro principal foi do passe, porque o passe entrou atrás do jogador, ele teve que consertar o passe, foi o suficiente para perder a bola, porque do outro lado tem gente que está aí para apertar, e aí sofremos o gol assim. Mas depois aí de uns 10, 15 minutos a equipe se assentou bem, começou a controlar o jogo e a partir daí foi superior, na minha opinião, em quase todo o clássico, né? Acho que o 2-1 até ficou bem justo, por aquilo que... Justo no sentido de apertado, né? Pelo que a gente apresentou. A gente poderia até merecer mais. Mas é uma vitória importante, sai muito feliz daqui, porque nos recoloca de novo na disputa de uma das 4 vagas, que é o objetivo primeiro dessa fase. Vencer um clássico dá uma moral grande para a equipe, acho que a postura foi muito boa. A equipe competiu durante 90 minutos, os jogadores que entraram mantiveram esse espírito, e aí já não é só espírito, é uma condição de estar melhor, que é o que a gente fez nessas primeiras semanas, tentar equilibrar todos para que eles estejam num nível que a rotação de jogadores exige que eles estejam. Então construímos aí uma base, foi difícil as primeiras semanas para a gente, como para a maioria aí dos clubes brasileiros, de um modo geral, mas estamos passando e as primeiras respostas começam a aparecer. Professor Marílio, boa noite. André Silva Gomes, do podcast Futebol Time. Professor, a princípio nós ouvimos a informação que o Coutinho poderia ter sentido ali logo no início do aquecimento. Você vê qual o motivo de colocá-lo em campo logo no início? E se já há alguma informação sobre uma gravidade de uma possível contusão? Boa noite. Saber sobre a gravidade é só depois de exame, não tem jeito, né? Primeiro, não tem jeito, fazer o exame para ver. Ele sentiu um desconforto no aquecimento, mas fez o teste e se sentiu muito bem, por isso a confiança de colocar ele em campo, né? E depois num movimento normal de jogo ali, voltou a se queixar novamente. Para ser sincero, não sei nem se foi no mesmo lugar que foi do aquecimento, não sei, né? O jogo acabou agora, mas é isso, ele fez o teste ali, se sentiu muito bem, por isso que a gente colocou ele em campo. Carilho, boa noite. Sérgio Quim, de Canal Atenção Vascaínos. Você mudou o seu esquema, tirou o único atacante que jogava lá do Verret para o início da partida, optou por Hugo, colocando o Coutinho um pouco mais à frente, ou seja, tirou um dos atacantes que já vinha jogando. No segundo tempo, mesmo tendo o Bruno, que entrou só no final, e o Jean Davi, que acabou nem entrando, você optou por colocar um lateral para fazer essa dobra pelo lado direito. Isso é uma demonstração clara de que o Vasco não tem peças no ataque que
ajudem o time nesse momento? O Vasco precisa contratar esses atacantes, você está usando o que tem enquanto esse atacante não chega? A confiança de colocar o Puma nessa posição, porque eu já sei que ele já jogou bastante, inclusive na seleção, jogando na linha da frente. Nós todos sabemos, e o clube tem trabalhado bastante para a chegada, né? Mas a gente sabe que não é fácil e a gente vai buscando alternativas dentro do que a gente tem dentro do elenco. Perfeito. Mais uma, por gentileza, a respeito do desempenho da equipe, que é um time muito técnico, né? Jogadores no meio campo, com bom trato de bola. Você falou isso muito com a gente, com a imprensa, durante a pré-temporada, jogadores aproximando, troca de passe. Só que não aconteceu contra o Volta Redonda, mais uma vez, pouco aconteceu contra o Fluminense. O que se deve a essa questão da queda técnica dos jogadores? Porque muitos jogadores de qualidade errando passes fáceis, errando jogadas. Muitas vezes parecia que a bola estava queimando. Queria que você falasse se tem a ver com psicológico, erro técnico, erro psicológico, o Vasco não conseguiu lidar com o momento da partida? A ideia era encher o campo do adversário, até no primeiro gol ali que origina a falta ali, que o Oliveira toma amarelo, a gente estava todos no campo ofensivo, circulamos a bola errada, eles roubaram ali num contra-ataque e acabou fazendo a falta e na sequência o gol. Não sei se a gente perdeu um pouquinho a confiança, né, e conhecendo os jogadores e o grupo nesse momento, só sei que foi um jogo abaixo, tanto coletivamente, aí a responsabilidade é minha, como tecnicamente também de alguns atletas. O início da rodada na quarta-feira teve ainda o empate sem gols entre Bangu e Boa Vista. Resultado ruim para os dois times. O Bangu não sai da lanterna, não ganhou ainda, tem apenas 3 pontos ganhos. E para se ter uma ideia, cai apenas 1 e o Boa Vista, que é o 10º colocado, o Bangu é o 12º, o Boa Vista tem 9 pontos, ou seja, a diferença do Bangu para o Boa Vista hoje é de 6 pontos. Então, realmente, a situação do Bangu vai ficando dramática a cada rodada. Bom, vamos agora na sequência para os jogos de quinta-feira. Falando da rodada de quinta-feira, começamos pelo líder do campeonato, o Volta Redonda, que de virada venceu o Maricá jogando em casa e chegou aos 16 pontos, com muita possibilidade de chegar nas semifinais da Taça Guanabara. Inclusive, o Volta Redonda briga por essa liderança, que pode valer o título da Taça Guanabara. Lembrando que o Volta Redonda não pega mais nenhum grande nos 3 jogos que lhe faltam, mas irá enfrentar 2 adversários difíceis fora de casa. Bom, mas vamos ao jogo dessa quinta-feira. Você já viu aí os gols. O Jefferson Tavares abriu a contagem para o Maricá, que perdeu mais uma, né? Depois de um início muito bom, já caiu para a 6ª posição, já dificultando a sua participação nas semifinais. E depois o MV e o Fabrício, de pênalti, fizeram os gols da virada do Volta Redonda. A rodada nessa quinta-feira teve também um golaço do experiente atacante Elias pelo Sampaio Corrêa, fazendo o gol único da vitória do time de Saquarema sobre o Madureira por 1-0 fora de casa, no estádio Aniceto Moscoso. E o Sampaio Corrêa ainda sonha com a classificação para as semifinais da Taça Guanabara, ou melhor, para as semifinais do campeonato estadual, né? O campeão da Taça Guanabara será o time que terminar a fase com o maior número de pontos. O Sampaio Corrêa chegou aos 12 pontos e ainda tem matematicamente possibilidades de classificação. Quem entrou no G4 foi o Botafogo, que suou, mas conseguiu uma vitória já nos acréscimos contra a equipe do Nova Iguaçu, no jogo disputado na noite dessa quinta-feira em Moça Bonita. Ainda no segundo tempo, Savarino desperdiçou um pênalti que poderia ter colocado o Botafogo com mais tranquilidade, né? Quando o jogo ainda estava 0-0, defesa do goleiro Lucas. Mas o Botafogo seguiu pressionando, criando as melhores oportunidades, e no finalzinho o Savarino se redimiu em parte do pênalti perdido com um passe sensacional para o jovem Kaique fazer o gol da vitória. Um passe realmente
aquele tapa sensacional com o lado de fora do pé, maravilhosa assistência do Savarino e o gol do Fogão, que entrou no G4 da Taça Guanabara. Vamos ver o que falou o técnico Carlos Leiria, que segue como interino no Botafogo, que até a gravação dessa edição ainda não havia definido seu futuro treinador. Carlos Leiria segue trabalhando e falou sobre o jogo. Boa noite, tudo bom? Parabéns pela vitória importante. Obrigado. Queria que o senhor falasse sobre, claro, essa vitória para dar continuidade na parte de cima da tabela da competição importante. E outra questão também é analisar a partida por conta até do gramado. E a gente precisou fazer algumas substituições até obrigado pela condição do gramado. Queria que você falasse um pouquinho da partida, claro, com condições aí. Boa noite, Júlia. Primeiramente, enaltecer a vitória, a entrada no G4 de forma definitiva. Espero que agora a gente consiga disputar, manter e quem sabe disputar aí o primeiro lugar nesse turno. Com relação ao que nós preparamos para o jogo, tínhamos alguns cenários que havíamos preparado para ter uma melhor qualidade de jogo, para melhorar o desempenho ofensivo, para fazer alguns ajustes na marcação. O que saiu positivo? O Nova Iguaçu teve muita dificuldade em quebrar nossa pressão, nós conseguimos, tanto quando avançamos na marcação, quando tivemos que controlar mais o nosso bloco, conseguimos ter êxito e não deixar com que eles, não permitindo com que o Nova Iguaçu avançasse. Praticamente não tivemos nenhum risco defensivo, isso foi uma questão muito trabalhada após a última partida. E aí entra a questão do gramado, em que fomos muito prejudicados porque tínhamos algumas estruturas, modificado um pouco a base de saída, reajustando um pouquinho o posicionamento do Marlon e do Gregory na saída de jogo, mas isso aí fica muito difícil pela qualidade do gramado, acaba se tornando um jogo mais de contato físico, um jogo mais de duelo. Infelizmente, através desses duelos tivemos algumas baixas hoje, tivemos que alterar um pouco o cenário já no primeiro tempo com algumas trocas. Mas o que vale mesmo é enaltecer essa vitória, um jogo muito competitivo, o time buscou até o final, lutou até o final e também enaltecer esses jogadores jovens que estão entrando e têm conseguido nos dar um retorno bem positivo. Vamos confirmar a próxima rodada da Taça Guanabara, que começa no sábado, com o clássico Flamengo e Fluminense no Maracanã, às 4h30 da tarde. Também no sábado, às 19 horas, tem Boa Vista e Portuguesa em Bacaxá. No domingo, os jogos começam às 15h45, com o Maricá recebendo o Bangu no estádio João Saldanha. Às 16 horas, o Botafogo enfrenta o Madureira, no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. E fechando o domingo, às 19 horas, jogo importante para a tabela de classificação, o Voltaço, líder da Taça Guanabara, recebe o Nova Iguaçu, às 19 horas. O complemento da rodada será na segunda-feira, com o jogo Sampaio Correia e Vasco da Gama, às 20 horas, em Saquarema. A Liga Guapiense de Desportos está participando da Copa Leme Sub-20. O torneio foi disputado na sua primeira rodada no CT do Tigres, em Xerém, e a equipe de Guapimirim venceu por 4-1 o time do ADS. Gols de Estevão, que marcou 2 vezes, ainda o Cauê e o Natanael. A seleção de Guapimirim segue na competição e a Liga agradece a todos que estão colaborando para as viagens da equipe. A Prefeitura de Magé divulgando a realização de seletivas para o Magé Futsal no ginásio poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso. No próximo dia 11, a seletiva estará acontecendo para os jovens nascidos entre 2018 e 2017, sub-7 e sub-8, e também 2016 e 2015, sub-9 e sub-10. Mais detalhes sobre a peneira podem ser obtidos no Instagram do magé.futsal. Confira lá nas redes sociais e se informe para participar. Um convite para quem quer praticar esporte em todas as idades. É o que o professor Lizardo, da Secretaria de Esportes de Teresópolis,
fez durante o aulão de alongamento que marcou o início das atividades em 2025. Vamos começar pelo Campeonato Mineiro, que no final de semana terá clássico entre Cruzeiro e Atlético. E teve clássico entre América e Cruzeiro no meio de semana, empate em 1-1. O empate manteve o Cruzeiro bem no grupo C, onde lidera com 11 pontos, 5 de vantagem para o segundo colocado, que é o Aimorés, e deixou o América no grupo B, empatado na primeira colocação com o Atlético, mas o Atlético levando a melhor nos critérios de desempate. O Atlético foi derrotado pelo Atlético Mineiro 1-0, gol de Hulk. Gol fundamental, porque o Atlético está em terceiro do grupo A. O líder do grupo é o Betim, com 11 pontos. A Tombense tem 10, o Atlético também tem 10, mas com os critérios de desempate favorecendo o time do Tombense. Ou seja, se o Atlético não ganhar, ou pior ainda, perder o clássico para o Cruzeiro no final de semana, no domingo, pode acontecer algo inusitado no futebol mineiro. O Atlético fora das semifinais do Campeonato Estadual. Com isso, uma expectativa ainda maior para o jogo de domingo no Mineirão, que será o primeiro clássico de Gabigol com a camisa do Cruzeiro. O segundo melhor colocado hoje seriam Grêmio, Internacional, Juventude e Caxias. No Campeonato Paulista, o grande destaque do meio de semana foi o jogo Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1, que marcou a volta de Neymar ao futebol brasileiro e ao time que o revelou. O jogo não teve um bom resultado para o Santos, que caiu para a segunda colocação do grupo B com 8 pontos. Foi superado pelo Guarani, que chegou a 10 pontos ao golear o Água Santa por 4-0. Bom, vale lembrar que o Campeonato Paulista é diferente dos demais estaduais, é diferente do futebol do Rio e também de Minas e Rio Grande do Sul. Lá em São Paulo são 16 equipes divididas em 4 grupos e os 2 melhores de cada uma das 4 chaves avançam para as quartas de final. Outro destaque da rodada foi o empate entre Palmeiras e Corinthians por 1-1. Enquanto vemos os gols, a gente lembra a classificação. No grupo A, o Corinthians, com um jogo a mais, tem 19 pontos contra 15 do Mirassol, mas os dois praticamente já classificados pela diferença para os outros 2 times do grupo. No grupo B, mais embolado, Guarani 10 pontos, Santos 8, Portuguesa 6, Bragantino 5, todo mundo ainda na briga. No grupo C, o São Paulo muito perto da vaga com 13 pontos, o Novo Horizontino vice-líder com 10. E o grupo D do Palmeiras, que a gente vê aí no clássico contra o Corinthians, o São Bernardo faz uma boa campanha e lidera o grupo com 16 pontos. Palmeiras e Ponte Preta estão empatados com 12. E para fechar, uma informação sobre o mercado da bola. Após o fechamento da primeira janela do ano, tivemos aí um investimento total dos clubes brasileiros de 1 bilhão e 36 milhões de reais em contratações, um pouco abaixo do que foi a primeira janela de 2024, de 1 bilhão 124 milhões, mas ainda assim mantendo uma tendência bilionária, que começou justamente na janela do primeiro semestre do ano passado. Bom, a gente vê imagens do Paulinho, atacante do Palmeiras, sua apresentação, ele que veio do Atlético Mineiro por nada mais nada menos que 18 milhões de euros, 115 milhões, quase 116 milhões, além dos jogadores Gabriel Menino e Patrick, que foram encaminhados para o Galo. Com esse investimento, o Palmeiras foi o que mais gastou
na janela, 232.760.000. O Botafogo, para repor as saídas de jogadores importantes, ficou em segundo lugar com quase 180 milhões. E o terceiro, quem diria, seria difícil de imaginar há alguns anos, o Bahia, que investiu mais de 113 milhões em reforços. Bom, quero agradecer a nossa equipe técnica e agradecer a você que nos acompanhou em mais um programa. Um ótimo final de semana. Segunda a gente está de volta. Nós retornamos com mais um drop sobre os 10 anos da TV Arte HD, celebrados nesse mês de janeiro de 2025. No Carnaval de 2015, a emissora, que havia recém-iniciado os seus trabalhos de cobertura em Rio das Ostras, também começou a abranger outras cidades, como, por exemplo, Guapimirim, onde a gente vê imagens do Bloco Me Leva, uma tradição do Carnaval de Guapimirim, que estivemos registrando naquele momento. Mas também tivemos um enfoque grande para as ações de Carnaval em Rio das Ostras, tanto na área de Costa Azul, quanto na Praia do Centro, acompanhando a passagem de blocos tradicionais, como o Pescoço do Peru e o Siri com Cãibra. Foi a primeira grande cobertura da TV Arte HD, ainda sem a parceria da Rede TV+. De lá para cá, inúmeras vezes acompanhamos não só os carnavais de vários municípios, como também outros grandes eventos. E assim, esperamos prosseguir durante esse ano de 2025, trazendo não só de Rio das Ostras e Guapimirim, como também de Teresópolis, de Magé, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Macaé e outras cidades do estado do Rio de Janeiro.